Carl Jung fala sobre dois tipos de sombras: a sombra pessoal, o lado obscuro, desconhecido, da nossa personalidade, e a sombra coletiva, o lado obscuro desconhecido da sociedade. Começando pela sombra pessoal, Jung a chama de aquilo que uma pessoa não deseja ser. Ela representa atributos e qualidades desconhecidos ou pouco conhecidos do ego. É a soma de todas aquelas qualidades desagradáveis que gostamos de esconder em nós mesmos. A sombra contém inferioridades que todos têm, mas preferem não saber. Elas parecem fracas, socialmente inaceitáveis ou até mesmo malignas. A sombra é mais visível quando alguém está sob o domínio da ansiedade ou de outras emoções, sob a influência do álcool, etc. Pode repentinamente soltar um comentário hostil durante uma conversa amigável. Quando não queremos assimilar o que desprezamos, projetamos isso nos outros. É possível que alguém conheça sua sombra e esteja parcialmente consciente dela, isto é, sob o controle do ego. Muitas pessoas, no entanto, recusam-se a reconhecer sua sombra, tão completamente que o ego nem sequer tem consciência do comportamento da sombra, portanto, não tem possibilidade de comandá-la. Nessas condições, a sombra é autônoma e pode se expressar em estados de ânimo inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de seus escritos, Jung se refere à importância de desenvolver a consciência da sombra na psicoterapia e suas projeções na vida do indivíduo. Embora a sombra seja geralmente percebida como negativa, ela também pode ser positiva. De fato, explorar nossa sombra nos dá acesso a muitas qualidades positivas. Jung escreve que a sombra exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, escreve: a sombra não é necessariamente sempre um oponente. Na verdade, ela é exatamente como qualquer ser humano com quem se precisa conviver, às vezes cedendo, às vezes resistindo, às vezes dando amor. Seja qual for a situação, a sombra se torna hostil somente quando é ignorada ou incompreendida. A sombra contém todos os tipos de qualidades, forças e potenciais que, se permanecerem inexplorados, nos levam a um estado de empobrecimento em nossa personalidade, criando obstáculos inconscientes que inibem o crescimento e a incorporação dessas boas qualidades que permanecem adormecidas em nossa psique. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que ser assertivo é ser rude ou agressivo, perdendo as qualidades de confiança e a capacidade de se expressar de forma honesta e respeitosa, o que, por sua vez, pode levar a menos proatividade, dificultar um aumento ou promoção profissional, ter dificuldades financeiras e assim por diante. Assim, quando uma pessoa encontra uma pessoa assertiva, profundamente, sente ressentimento e culpa, o que torna sua sombra mais negra e densa. Esses aspectos valiosos devem ser assimilados à experiência real e não reprimidos. Cabe ao ego abrir mão de seu orgulho. Também encontramos nossa sombra em nossos sonhos, como uma pessoa do mesmo sexo que o sonhador. É o que parece ser uma crítica ao nosso caráter vinda do inconsciente, um juiz interno, do seu próprio ser que o repreende, e o resultado geralmente é um silêncio constrangedor. Devemos identificar os conteúdos da sombra e integrá-los à nossa personalidade. Este é o processo de realização da sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Aqui começa o doloroso e longo trabalho de autoeducação. É preciso entrar em longas e difíceis negociações com a sombra. Um trabalho, poderíamos dizer, que é o equivalente psicológico dos trabalhos de Hércules. Através do trabalho com a sombra, pode-se observar a própria sombra externamente, observando as próprias reações emocionais e sendo radicalmente honesto sobre as próprias interações com os outros, e internamente, explorando os próprios sonhos. Isso permite que nos iluminemos e reduzamos o potencial destrutivo da sombra. Não tanto, por assim dizer, travando uma guerra contra a escuridão, mas trazendo a escuridão
para a luz para a escuridão. Como escreve Jung, não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Não se deve buscar a perfeição, mas sim a totalidade da personalidade. O processo vitalício de individuação cria um equilíbrio entre os reinos consciente e inconsciente, alinhando o ego ao eu, a totalidade da personalidade. Por mais assustador ou sombrio que seja confrontar nossa sombra, encontrar a verdade traz alívio. O discernimento da verdade é o processo de autenticidade, uma escavação meticulosa nas profundezas do nosso ser para explorar possibilidades e limitações, distorções e as partes enterradas e frequentemente esquecidas de nós mesmos e de nossas habilidades. A maioria das pessoas, no entanto, é indolente demais para pensar profundamente até mesmo sobre os aspectos morais de seu comportamento dos quais tem consciência, muito menos para considerar como o inconsciente as afeta. Sombra coletiva. A sombra também pode consistir em fatores que provêm de uma fonte externa à vida pessoal do indivíduo. É aqui que tropeçamos sobre a sombra coletiva, o lado obscuro ou os aspectos desconhecidos ou pouco conhecidos de uma sociedade. E cultura consiste naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados e coletivos. A sombra coletiva refere-se a um aspecto enorme, multidimensional, muitas vezes horripilante, porém elusivo, da vida humana, a imensidão de danos infligidos pelos seres humanos uns aos outros e ao mundo natural, e aos vastos efeitos colaterais desses danos nas gerações subsequentes. Encontramos a sombra coletiva na projeção da escuridão e da inferioridade, na violência e na opressão, na invisibilidade do sofrimento atual, na negação da responsabilidade atual. Embora o material da sombra coletiva possa ser representado brutalmente em guerras, massacres e genocídios, ele também pode se esconder sob os mantos frequentemente atraentes da atividade missionária, como a imposição do uso de línguas específicas, uma realidade orwelliana que vivenciamos atualmente. Como é a natureza de todo material de sombra, seja individual ou coletivo, sua existência e influência podem ser penetrantes sem serem óbvias. A sombra coletiva se manifesta externamente em atrocidades, perseguições, sofrimento físico, doenças, pobreza, desnutrição, alcoolismo, crime, morte de culturas e assim por diante. Ela também pode se manifestar mais internamente, em meio às complexidades de cada psique individual, como ódio por si mesmo, por sua herança e cultura, depressão e sentimentos de impotência, desejo de vingança, para que outros possam experimentar algo como a própria dor, etc. A sombra coletiva é o que historicamente foi rotulado como mal. Na tradição cristã, seria o diabo, e alguém possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e adquire uma natureza demoníaca. Nossa resposta primária ao mal, para Jung, deve ser a busca pelo autoconhecimento, pela totalidade, o que pressupõe a assimilação do material de sombra. O indivíduo deve saber implacavelmente quanto bem pode fazer e de quais crimes é capaz. Quando há um problema conhecido em uma determinada sociedade, ele pode ser chamado de problema oculto se houver evidência de negação, projeção e falta de responsabilidade individual e coletiva. Portanto, assumir responsabilidade, moral, política e espiritualmente é particularmente crucial. A coragem com que carregamos nossa escuridão liberta a outros de ter que carregá-la por nós. Por exemplo, para responder a exemplos de sofrimento histórico massivo, guerras, genocídios, holocaustos, opressão generalizada, etc., cujos efeitos persistem. Como seres humanos, temos muito a aprender a esse respeito. A negação frequentemente conectada com o desejo de continuar com as coisas e deixar o passado para trás, parece a abordagem mais comum e geralmente a primeira reação. Existem e existiram muitas tentativas de lidar com passados difíceis e dolorosos por meio de pedidos públicos de desculpas por apoiar atrocidades, arrependimento, pagamentos de indenização após guerras, peregrinações a locais de grande sofrimento, etc. Mas como
Lidamos com o passado de forma que a integração da sombra ocorra profunda e amplamente dentro de uma população, em vez de simplesmente em um nível simbólico por meio de líderes ou políticas. Lembrar e falar sobre o que muitas vezes parece indizível é inevitavelmente um processo doloroso para vítimas e perpetradores, espectadores e testemunhas. Qualquer processo desse tipo só pode ser considerado bem-sucedido ou razoavelmente completo quando a dor, a indignação, a traição, o sofrimento e todos os outros sentimentos forem expressos e ouvidos, e quando a responsabilidade for assumida. Dizer a verdade é a maneira mais desejável e mais viável de lidar com um passado difícil. Um exemplo de uma terrível psicose em massa representada pela sombra coletiva é a Alemanha nazista, onde as pessoas caíram na natureza demoníaca por meio de sua sombra pessoal. Elas se juntaram ao partido nazista e fizeram coisas piores do que jamais poderiam ter imaginado ou teriam feito em condições sociais normais. Nesse sentido, a sombra pessoal é a ponte para a sombra coletiva. Portanto, é importante resolver primeiro os conflitos internos, a sombra pessoal, para que não caiam na sombra coletiva inconscientemente. Posteriormente, podem se influenciar outras pessoas e a sociedade se sairia melhor. Como um todo, se praticarmos a atenção plena, saberemos como olhar profundamente para a natureza da guerra, com nossa percepção, despertar as pessoas para que juntos possamos evitar repetir os mesmos horrores uma e outra vez. A guerra está em nós, mas também está em todos. Tudo está pronto para explodir, e todos somos corresponsáveis. Resumo: enfrentando a sombra coletiva. Para resumir, devemos primeiro reconhecer nossa sombra pessoal e entrar em longas e difíceis negociações com ela, sendo honestos conosco mesmos e com nossas interações com os outros, observando nossas reações emocionais e explorando nossos sonhos, a fim de não nos tornarmos vítimas passivas de nossa sombra e de nossas projeções inconscientes, permitindo-nos resgatar as boas qualidades que jazem adormecidas dentro de nós, o que melhora nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Podemos então estar conscientemente cientes da sombra coletiva e não cair nela, assumindo a responsabilidade de lidar com a negação de questões importantes e a falta de iniciativa individual e coletiva. A coragem de suportar a nossa escuridão traz alívio aos outros, pois dizer a verdade é a maneira mais desejável de lidar com um passado difícil, em vez de ignorar as atrocidades e deixar a sombra ficar mais escura até não poder mais crescer, e assim a história se repetir. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre a sombra. Vocês podem apoiar o canal no Patreon ou curtindo, comentando ou compartilhando o conteúdo. Obrigado por assistir.